inteiro vai rezar pelas vocações, e o Papa nos dirigiu uma bela mensagem, e essa mensagem tem como tema chamados para construir a família humana. O Santo Padre, no momento, diz: a sinodalidade, o caminhar juntos, é uma vocação fundamental para a Igreja. E só neste horizonte é possível descobrir e valorizar as diversas vocações, carismas e ministérios. Ao mesmo tempo, sabemos que a Igreja existe para evangelizar, saindo de si mesma e espalhando a semente do Evangelho na história. Ora, esta missão é possível precisamente colocando em sinergia todas as áreas pastorais e, antes ainda, envolvendo todos os discípulos do Senhor. Também essa perspectiva nunca podemos perder nos nossos encontros, a evangelização. Muito bem, podíamos concluir rezando uma Ave Maria. Estamos no mês de maio, colocando esse nosso encontro sob a proteção e a intercessão do Imaculado Coração de Maria nesse primeiro sábado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, depois de 2 anos, estamos tendo a alegria desse reencontro, né? E nós conversando com os conselhos, seja o conselho pastoral, seja o conselho presbiteral, achamos que seria oportuno que o nosso primeiro encontro pudesse nos ajudar a refletir um pouco sobre as perspectivas pastorais depois desse tempo, nesse tempo da pandemia. Todo mundo, de todos os lados, não só na igreja, se diz, né, que nós devemos, o que nós aprendemos com a pandemia, que coisas nós aprendemos com a pandemia daqui para frente, o que podemos melhorar, ou que desafios novos descobrimos, e também vimos que muitas crises foram potencializadas, como disseram também os nossos bispos na mensagem ao povo brasileiro. E assim, nós queremos aqui, como Igreja Diocesana, fazer uma reflexão, e vai nos ajudar nessa reflexão, nada mais, nada menos do que Dom Joel Portela, que é o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Desde já agradeço a sua generosidade em atender esse nosso convite, e como secretário-geral da Conferência dos Bispos, ele também, digamos, tem um lugar privilegiado no sentido de que ali é um centro onde se recebem muitas notícias, onde se discutem muitas coisas, e a sua experiência, que já era grande como padre, como bispo auxiliar do Rio, agora também certamente é bem maior, depois desses anos que ele está como secretário-geral da Conferência dos Bispos do Brasil. Então vamos deixar a palavra com Dom Joel. Bom dia, Dom Joel, fique à vontade, a casa é sua, como sempre foi. Bom dia, Dom Gilson. O senhor me ouve bem? Sim, sim. Todo mundo ouve bem? Sim, muito bem. Todo mundo ouvindo. Eu vendo essa imagem do auditório, dá saudade. Já estivemos juntos aí algumas vezes, né? Que bom que estamos juntos. Minha saudação, Dom Gilson, ao senhor, minha saudação a cada irmão, cada irmã que participa desse momento tão significativo. Ontem eu visitei uma comunidade aqui de Brasília e, brincadeiras à parte, tinha gente até no lustre, né? É de tanta gente. E eu perguntei, mas é sempre assim? Aí uma senhora me disse, a gente tem que voltar, a gente precisa. E aí está, com os cuidados que não desaparecem, mas nós estamos juntos aí para conversar um pouquinho sobre os desafios pastorais nesse pós-pandemia. O primeiro desafio é compartilhar o PowerPoint. Eu pergunto
se aparece alguma coisa aí na tela. Adilson, me responde aí. Aparece? Sim, está aparecendo. Ok, então vamos lá. Eu peço a você, Adilson, a gentileza de, se houver algum problema, me interromper, tá? Não deixa eu seguir, não. Combinado assim? Ok, combinado. Ok. Então vamos lá. O nosso desafio, se eu compreendi bem, foi colocarmos um pouco daquilo que se pode chamar assim, pastoral no pós-pandemia. Onde é que nós vamos, afinal de contas? Existe uma chave evangelizadora que nós podemos tirar a partir da pandemia? Eu fiz questão, quando construí esse PowerPoint, arrumando um pouquinho das minhas ideias, lembrar de uma coisa, alertar vocês de uma coisa. Não há novidades no que nós vamos falar. De alguma maneira, todo mundo que aqui está já tratou desse assunto pós-pandemia em algum momento. Tudo que vai ser falado aqui nesses slides, a partir e com a ajuda dos slides, já foi abordado, já foi tratado em algum momento. O importante é recolher tudo isso, arrumar um pouquinho a nossa mente e, é claro, permitir, possibilitar a aplicação à realidade local. Nesse sentido, 3 pontos nós precisamos considerar. Nós não podemos esquecer, quando falamos do pós-pandemia e da pandemia, 3 pontos. Primeiro, a pandemia gerou realidades novas, sim. Há novidades no ringue da vida aí, que foram trazidas pela pandemia, inclusive para nós, igreja. Segundo, a pandemia acelerou problemas existentes. Ela interagiu com realidades que já estavam aí presentes, né, no mundo, na sociedade que vivemos, e ela acelerou algumas delas. E terceiro, aqui não precisa lembrar, mas é sempre bom destacar, quando falamos de pandemia, nós não falamos apenas de pandemia sanitária. Sem esses 3 pontos, novas realidades, aceleração de realidades existentes e alargar o conceito de pandemia, nós vamos patinar, nós não vamos conseguir avançar. Primeiro ponto, então, as realidades novas. Quais são essas realidades? São muitas, mas a turma que anda estudando pandemia, nesse campo nosso, destaca essa primeira realidade. A realidade tecnológica, a realidade científica, mostrando a importância da ciência, como é importante reconhecer o valor da ciência. 2 exemplos, temos muitos outros. Todo mundo virtual, vocês imaginem, quando eu entendi que o encontro com vocês seria presencial, que eu iria para Nova Iguaçu para me alegrar estando com vocês, ao mesmo tempo eu me apavorei, porque às 13 horas eu já tenho outro. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir avião no fim de semana que me leve e me traga? Aí Dom Gilson acalmou meu coração, dizendo, não, é virtual, você entra virtualmente. Aí, ó, houve um avanço muito grande nesse campo. Aquelas primeiras videoconferências, eu vou lembrar de novo, em que o gato entrou no meio entre a câmera e a senhora e caiu no teclado, para hoje. A nossa conferência episcopal,
Dom Gilson lembrava há pouco, a Assembleia última, nós já fizemos assembleias, 2 assembleias, pelo menos 1,5, que a desse ano agora foi só uma etapa. Já conversamos com os regionais, já conversamos com os blocos dos regionais. Quanta coisa vocês sabem que nós temos feito. Também no âmbito das vacinas. Eu ontem fui tomar mais uma dose de reforço. Eu tomo, botou na minha frente vacina, eu tomo. E chegando lá, a senhora do posto disse assim: qual vacina o senhor escolhe? Falei: agora pode escolher? Pode, essa. E deu lá os 3 nomes de vacina que existiam. Eu disse: eu quero essa. Se eu tenho direito, que avanço. Quanta coisa avançou. Também no âmbito, essa imagem vocês conhecem, no âmbito existencial, a pandemia nos trouxe realidades muito novas. Trouxe muita coisa, ok? Mas 2 se destacam. Primeiro, a fragilidade da existência. Como há muito tempo na história da humanidade, pelo menos da humanidade ocidental, nós não tínhamos um contato tão intenso e tão forte com a morte. Mais ou menos desde a década de 50, fala-se do escondimento da morte. A morte existe, mas ela foi camuflada, ela foi escondida. Seja numa forma de tratamento estético dos falecimentos, a retirada, por exemplo, dos velórios feitos nas casas para locais próprios, que vão ganhando uma estética toda própria, seja toda essa divulgação que os meios de comunicação vão fazendo da morte, e ela se tornou um cotidiano. Há autores que dizem que a morte, a fragilidade humana, ela foi escondida à vista de todos. É um provérbio, né? Você quer esconder alguma coisa, bota onde todo mundo vê. Ninguém percebe mais. E, de repente, a pandemia, ela trouxe para nós essa realidade da morte. E, ao trazer a realidade da morte, aquele super-homem, que até então, principalmente no final do século passado, se considerava perfeito, se considerava todo-poderoso, capaz de tudo, em algumas situações está pior do que essa imagem que eu espero que esteja visível aí. O super-homem está abatido. Porque a fragilidade passou a fazer parte da nossa existência. Eu conversei com um grupo de padres de uma diocese e um jovem sacerdote, na segunda metade dos 30 anos de vida, ele disse: eu estou desesperado, porque eu perdi colegas plural, colegas da minha geração para a Covid. Eu nunca tinha pensado, é mais ou menos isso que ele me disse, que a morte chegaria tão perto de mim na idade que eu estou. Ou seja, se você quiser, sublinha ali a palavra fragilidade. A pandemia botou às claras, desnudou a nossa fragilidade. Em segundo lugar, a pandemia mostrou, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, a importância da solidariedade. Se, por um lado, me permitam lembrar isso, nós assistimos a egoísmos, individualismos, insensibilidades das mais diversas formas, hein? Nós assistimos também o peso da solidariedade. Nós assistimos também como foi importante, nesse momento, as manifestações mais diversas de solidariedade. Eu lembro de 2.
A mais comum, que nós como igreja conhecemos, as cestas básicas, a partilha dos alimentos. Instituições eclesiais, dioceses, paróquias, instituições não eclesiais, como a União das Favelas e outras tantas instituições, se juntaram e rapidinho para responder ao sofrimento experimentado pela morte, pelo desemprego, pela fome, a solidariedade entrou em cena. Eu imagino, eu já mencionei isso várias vezes, que vocês se lembrem na Itália, aqueles músicos que foram para a varanda para fazer apresentação musical, colocar seus dons a serviço. Talvez alguém diga, mas peraí, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão com fome, sim. Mas a solidariedade, quando se faz presente, ela transforma a realidade. Por isso, de tudo que a pandemia trouxe de novo, eu destacaria o lado técnico, o lado científico, mas também ela colocou em evidência a fragilidade. Somos frágeis, não somos deuses, não somos super-homem. Opa, a Secura de Brasília faz a voz da gente ir embora às vezes. E a importância da solidariedade. Essas são as realidades novas. E as situações já existentes. A pandemia colocou uma lente de aumento em algumas situações que já vinham se arrastando mundo afora. No âmbito sociocultural, melhor dizer, social, cultural, econômico, político e ambiental, ou seja, desenvolve aí o sociocultural, a pandemia encontrou o mundo em profundas transformações. Na próxima semana, mais ou menos 600 presbíteros do Brasil estarão em Aparecida para conversar sobre a vida dos presbíteros. E na parte que vai me caber, eu vou chamar a atenção, olha o spoiler aí, eu vou chamar a atenção de que hoje nós somos presbíteros, vou alargar horizontes, hoje nós somos cristãos num mundo que se transforma muito rápido. Ali você pode colocar assim, um mundo em profundas e rápidas transformações. Está mudando tudo muito rápido. O mundo para o qual eu me preparei, o mundo para o qual muitos de vocês se prepararam, esse mundo está se mostrando hoje inexistente. Segunda característica que a pandemia jogou nas nossas telas, na nossa vida, o empobrecimento das pessoas. O número maior de pobres, o Brasil volta ao mapa da fome, o Brasil volta àquelas situações de fome crônica, mas também novos tipos de pobres, novas formas de pobreza, novas formas de fragilidade e insegurança econômica. Pensa quem tentou ganhar a vida como motorista de aplicativo. Eu não conheço de perto a realidade da Diocese de Nova Iguaçu, mas como Dom Gilson disse, o que me chega aqui, gente que completava renda ou tinha sua renda apenas como motorista de aplicativos, de repente as pessoas não foram mais para a rua, o carro estava lá, tinha que pagar o consórcio, sei lá, tinha que pagar a compra do carro e não tinha dinheiro nem para colocar comida dentro de casa. Uma outra terceira situação é a individualização. Me perdoem, Dom Gilson, me desculpe o exemplo que eu vou dar, mas chegou aqui, na CNBB, uma queixa em que a pessoa dizia, eu quero comungar. Não me interessa se tem gente morrendo, não me interessa se vai haver contaminação, eu nem acredito nisso. Eu quero a minha salvação.
Eu quero a minha salvação da alma. Nós sabemos, comunhão é importante, salvação é fundamental, salvar a alma é fundamental, mas nada disso acontece num processo de individualização que chega a ser um processo de individualismo. E aí vem a penúltima palavra, a indiferença. Se, por um lado, nós vimos uma forte manifestação de solidariedade, por outro, nós vimos também e assistimos, até no campo religioso, uma forte manifestação de indiferença. E, por fim, nós estamos assistindo até hoje, numa guerra, como o Papa Francisco diz, uma terceira guerra mundial não declarada, um ethos de violência, uma lógica de violência que vai se fazendo presente. Eu não conheço detalhes, mas vocês mais perto podem até me ajudar a entender aquele esfaqueamento na escola pública na Ilha do Governador ontem, em que nós assistíamos em outros países jovens entrando armados nas suas escolas e atirando em todo mundo. De repente, a gente encontra isso também no Brasil, também entre nós. O ethos da violência, o ethos da destruição, essa maneira de ler a vida à luz da violência, que tem inúmeras formas, e vocês conhecem melhor do que eu essas formas. Esses 5 pontos, então, têm sido os mais destacados, e eles precisam ser enfrentados. Nós, como igreja, não vamos discutir a qualidade, a capacidade científica de uma vacina. Isso não cabe a nós, cabe à ciência, que saiu fortalecida. Mas a nós, que lidamos, Evangelho Nunciandi 15, que lidamos com a maneira de ver o mundo, com a maneira de compreender a vida, com os valores, linguagem do Papa Paulo VI, linguagem, os valores que contam, os critérios para interagir com a existência, esses 5 pontos aí são fundamentais. Mas não é só isso, não. Existe, no aspecto especificamente religioso, também passamos por profundas transformações. Atualmente tem se falado muito, e não vai aqui nenhuma negativa ao ecumenismo, mas nós vemos que a sociedade brasileira, por exemplo, ela vai se tornando mais protestante. Há uma protestantização da sociedade brasileira. E dentro do protestantismo, que é multifacetado, você vai encontrando uma vertente própria, característica, que se identifica mais com aquilo que nós chamamos de pensamento da prosperidade. Segundo ponto, nós estamos vivendo uma pós-cristandade, em que a questão não é apenas catolicismo e protestantismo, mas há um mundo plural, há uma quantidade imensa de ofertas religiosas. Nós temos no Brasil uma estudiosa do fenômeno da religião, em que ela reitera uma expressão muito interessante. Nós vivemos um supermercado do sagrado. Nós temos hoje religiões para todos os gostos. Isso não é tão negativo, porque o encontro religioso, ele se dá na liberdade. Onde é que preocupa? Quando, lembra lá atrás, falava da individualização, terceiro item, o individualismo, quando você vai para a quantidade grande de religiões e você fica mudando, mobilidade religiosa, você fica mudando de religião conforme os seus interesses. Isso preocupa. Terceiro,
a insuficiência do chamado modelo tradicional de pastoral, que é a pastoral de conservação. E pastoral de conservação não é trabalhar com os mesmos. Isso já é erro pastoral. Mas pastoral de conservação é considerar a fé como algo tranquilo, considerar ser católico como algo lógico, tranquilo. Não é mais. No meu tempo, em que vocês não eram nem nascidos ainda, família católica, filho católico. Eu já dei esse exemplo não sei quantas vezes. Hoje, família católica, talvez. Filhos, hoje uma coisa, amanhã outra e depois outra, num processo de fragilidade das identidades. Mas também a pandemia acabou elevando 3 questões muito interessantes e positivas. Os momentos virtuais. Quantas missas? 2020, 2021, no início, principalmente, quantas missas transmitidas pelas redes sociais. Uma senhora brincava comigo. Olha, seu bispo, eu saía de uma missa e entrava noutra. Eu brinquei com ela. A senhora está com compulsão por missa? E ela dizia para mim, isso não é bom? É bom. É bom, sim. Ama a Eucaristia, está aí os textos do Evangelho dessa semana. Ama a Eucaristia. Quantas orações, quantas lives, quanto sustento na fé os momentos virtuais. Segundo, a igreja foi para as casas, a igreja foi para as residências. Ontem, numa reunião com a equipe aqui de liturgia, a Comissão Nacional de Liturgia, o padre dizia que os subsídios para a igreja nas casas, para a celebração dominical em família, 2020, 2021, dispararam. Ele disse, mais ou menos em números, o que saía 3.000, seja no impresso, eu não lembro bem, ou seja, nas visualizações e nos downloads, nós chegamos a mais de 25.000. Olha que salto. Olha que valorização das casas, das famílias, dos relacionamentos diretos, que no mundo que tem dificuldade de lidar com a família e com as relações domésticas. E a importância, por fim, da palavra de Deus. Quanto se avançou no contato com a palavra de Deus, no contato com a leitura orante, como vocês agora, na oração inicial, rezaram o salmo da liturgia. Quantos grupos comunicaram aqui a nós que redescobriram ou mesmo descobriram o valor da liturgia das horas, a palavra de Deus rezada. Consequentemente, nas situações existentes, o religioso também foi atingido. Um religioso em profundas transformações, já não serve mais o que sabíamos fazer, temos indícios, momentos virtuais, igreja nas casas, palavra de Deus, nós temos indícios, indicações seguras por onde podemos passar. O que é importante, então? Só para recordar que essa pandemia, para nós, agentes evangelizadores, para nós, igreja, sacramento da salvação, a pandemia é uma realidade mais que sanitária. Por isso é muito importante não compreender a crise atual apenas como uma crise sanitária. Porque se for uma crise sanitária, uma crise de saúde, quando ela acabar, você volta para o que era antes. E nós usamos a palavra, muitas vezes, hoje, graças a Deus, não tanto retorno à normalidade. Mas como a pandemia, além dos dados novos, ela
colocou uma lente de aumento. Em algumas situações, vocês que me conhecem sabem, já devem ter me ouvido falar de uma multipandemia. O mundo vive um processo de arrumação. Saúde, economia, política, ética, realidade ambiental e religiosa. Está tudo agitado, está tudo confuso. Por isso, a igreja, quando olha essa realidade, ela olha dizendo: atenção, muito cuidado aqui, porque na medida em que somos, por missão, por vocação, chamados a anunciar a boa nova da salvação, nós precisamos mostrar que o que a pandemia fez, lembra a imagem da lente de aumento? Ela colocou uma lente de aumento em todas essas situações. Aí tem 6. Você pode colocar outras mais, quantas você quiser. Por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque existe uma preocupação, que é essa daqui, ó. Fala-se muito do retorno ao novo normal. Primeiro, se é retorno, não é novo. Então, você põe aquele novo ali, entre parênteses. É retorno àquilo que era normalidade antes da pandemia? Voltando. Será que nós, como igreja, podemos dizer que todas essas crises aí são normais? E esse novo normal, qual será? A opção fala-se em uma normalidade nova. Mas temos que colocar a pergunta: que normal é esse para onde nós vamos caminhar? E quem coloca a pergunta? Não sou eu, não são vocês. É o Papa Francisco, por cuja saúde todos nós estamos rezando e rezando bastante. Em torno da solenidade de São Francisco de Assis de 2020, o Papa Francisco nos brindou com um texto que cada vez mais eu insisto em dizer: nós ainda não absorvemos tudo que a Fratelli Tutti tem a dizer para nós. Mas lá dentro, nos números 35 e 36, só nesses 2 parágrafos, já seria suficiente, 35 e 36, o Papa Francisco fala especificamente da pandemia. É uma encíclica para a multipandemia. Nos números 35 e 36, ele vai falar sobre esse novo normal. O texto é dele, e eu leio. Passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais num consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta. No fundo, nós sabemos o que o Papa Francisco está chamando a atenção. O que aquele homem, num dia de chuva, subiu à Praça de São Pedro sozinho, impactando o mundo para rezar pelas vítimas e pela superação da pandemia? Ele chama a nossa atenção. A pior reação seria cair ainda mais num consumismo febril. A relação com os bens é mais importante que a relação com as pessoas e em novas formas de autoproteção egoísta. Primeiro eu, depois, se sobrar tempo, continuo eu também. Por isso o Papa vai dizer, ainda no número 35, o texto é um pouquinho maior, eu espero que a letra esteja boa para vocês. Se não conseguirmos, cuide atenção agora, recuperar a paixão compartilhada por uma comunidade de pertença e solidariedade,
a qual saibamos destinar tempo, esforço e bens, desabará ruinosamente a ilusão global que nos engana hoje, e que deixará muitos à mercê da náusea e do vazio. Voltando a esse parágrafo maior, recuperar a paixão compartilhada por uma comunidade de pertença. Ao mundo profundamente individualizado e indiferente, Papa Francisco chama a atenção de que é preciso recuperar o sentido de comunidade. E mais ainda, terceira linha, e solidariedade. São duas palavras centrais para esse, aspas, novo normal. Comunidade, solidariedade. Mas para isso, olha o que ele diz lá, a qual saibamos destinar tempo, esforço e bens. Vamos ter que investir. O rumo da pastoral, o rumo da ação evangelizadora vai ter que ser um rumo de investimento nessas duas palavrinhas para que elas sejam concretizadas: comunidade e solidariedade. Por isso, olha um resumo aí. A pandemia revelou o que há de melhor e o que há de pior no mundo. As pandemias, elas costumam fazer isso. A gripe espanhola foi assim, a do HIV/AIDS na década de 80 foi assim. Elas revelam o que há de melhor e o que há de pior. À luz do Evangelho, em nome do Evangelho, nós precisamos fazer a diferença. Nós não podemos deixar sedimentar no mundo o que há de pior: individualismo, indiferença, violência, pobreza e tudo mais. Nós precisamos fazer a diferença. Por isso, à luz do que o Santo Padre disse, à luz do que o Papa Francisco indicou, agora, quando nós buscamos o novo normal, é não ao individualismo, não à prepotência, o super-homem está abatido, não à indiferença. Essas três palavras, elas não podem se tornar as organizadoras do mundo que aí está. Qual é a contribuição que a igreja deve dar como sacramento de salvação? Sim, a fraternidade, a comunidade, a solidariedade. Essas três palavras são centrais, como norteadoras da ação evangelizadora. E quando nós falamos em pastoral, aqui eu não distingo, ou ação evangelizadora, já agora nós podemos citar 10 certezas. 10, hein? É coisa beça. Primeira, a pastoral, ela já se encontrava, antes da pandemia, num processo de transformação. O que a pandemia fez? Acelerou. Nós estamos para celebrar os 15 anos da Conferência de Aparecida. Agora, essa semana, assiste aí pelas redes sociais e pela TV Aparecida, e também uma parte pela Rede Vida, as comemorações, dia 12, dia 13, lá do Santuário de Aparecida, dentro do Encontro Nacional de Presbíteros. Aparecida já indicava isso. A pastoral, ela estava já em processo de transformação. O que sabíamos fazer não servia mais, não serve mais. Isso foi acelerado. Segunda certeza, um modelo único de fazer ação pastoral, um modelo único de ação evangelizadora, não é mais capaz de responder ao mundo dos nossos dias. Pluralidade. Vocês lembram da música do Chico Buarque de Holanda, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Todo dia a nossa ação evangelizadora é a mesma, é igual. É claro que nós temos princípios e valores, e nós vamos ver os 10
princípios e valores a que eu me referi. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas no mundo plural, nós precisamos ser uma igreja plural. Então, Gilson, desculpe eu entrar na sua missão, mas a Diocese de Nova Iguaçu, ela precisará ser uma diocese plural. Não é uma diocese onde vale tudo. As 278 dioceses do Brasil, a Conferência dos Bispos do Brasil, a Igreja no Brasil, melhor dizendo, não é uma igreja do vale tudo, não. Isso não. Mas é uma igreja onde cada pessoa, cada grupo, com o seu jeito de ser, suas expectativas, possa se sentir reconhecido e reconhecer-se ali, naquela experiência. Nós já tivemos tempos de cristandade, seja que tipo de cristandade for, em que você dizia, é assim e ponto final. Quem não está satisfeito, tropa de elite, pede para sair. Há pontos que nós não podemos abrir mão. E eles vão ser lembrados daqui a pouco. Mas é preciso pensar uma realidade plural e diversificada. Isso não é fácil. Terceiro ponto. Emergiu da pandemia uma ação evangelizadora predominantemente missionária. Se Aparecida já dizia, coragem de abandonar as estruturas ultrapassadas que já não favoreçam mais a transmissão da fé, conversão pastoral, ação evangelizadora eminentemente missionária. Hoje fica claríssima a importância que, no meio de toda a pluralidade indicada ali no número 2, as ações, eu não sei como vocês chamam, as pastorais de visitação, de presença, elas precisam ser desenvolvidas. Um sacerdote me perguntou, mas o que eu faço com quem está na igreja? Eu disse, bota para visitar. Põe em saída. Vai ao encontro das pessoas. Aí o outro colega brincou com ele. E se não for dizimista? Pena, né? Era bom se pudesse ser. Mas olha a última palavrinha ali, do número 3. Vai expressar a solidariedade. A espiritualidade hoje, ela precisa ser aquilo que eu chamo a espiritualidade de Isabel. Quando Maria chega, Isabel diz, por que a mãe do meu Senhor? O que aconteceu para a mãe do meu Senhor vir me visitar? Ninguém fica indiferente à solidariedade, nem as feras. Os animais, você vai lá no TikTok, e tem um pedaço lá, vocês já viram que de vez em quando eu vou lá no TikTok, do cachorro abandonado que foi resgatado. E o cachorro fica grato. Se até os irracionais. Portanto, é uma pastoral missionária em que a dinâmica da visitação, da presença nos mais diversos locais, manifestando a solidariedade, concretiza uma igreja do ir. Nós não podemos mais ser apenas uma igreja do vir, achando que cristandade vem para a igreja porque o lógico é estar aqui. O lógico hoje, na cabeça, no coração das pessoas, veio até mim, veio ao meu encontro, me escutou, me ouviu, me acolheu, foi solidário comigo. Aí sim, as 10 certezas pastorais. 5. O presencial é mais importante que o virtual. Fui fazer a crisma, eu ajudo um pouquinho aqui em Brasília, não dá para viver só no gabinete. Aí uma senhora falou assim, o senhor me autoriza, foi desse jeito, a lhe dar um abraço? Falei, está autorizada. Ela quebrou até osso que eu não tinha. Eu falei, mas que abraço gostoso. Ela falou, eu estava precisando. Por mais que o virtual facilite, que eu aqui de Brasília e vocês aí de Nova Iguaçu
Estejamos juntos agora, e isso não pode ser perdido. Mas os relacionamentos humanos primários, eles são constitutivos do processo evangelizador. O Verbo se fez carne, o Verbo não se fez Facebook, o Verbo não se fez WhatsApp. O céu não mandou, não combinou com a gente uma live, uma videoconferência. Ele combinou convívio, veio conviver conosco. Por isso, no mundo de fragilidades, número 2, a resposta é a fraternidade. No mundo em que as pessoas estavam agonizantes, de barriga para baixo, né? Pronação, estavam totalmente sofridas, o levar o celular para que alguém visse, desse uma mensagem, ver uma imagem, ouvir uma voz, aponta para algo muito maior, para uma fraternidade que precisa ser presencial. E diante da indiferença, a solidariedade. Nós precisamos ser uma igreja solidária. Por isso, ouvindo sugestões, o CONCEP aprovou que a campanha da fraternidade do próximo ano seja com o tema da fome. Como expressão de solidariedade, qual vai ser a nossa resposta a um mundo, a um Brasil que sofre fome, a um Brasil de insegurança alimentar? É a solidariedade, com tudo aquilo que ela implica, inclusive o trabalho com políticas públicas e assim por diante. Número 4, aquilo que eu já dizia, a missionariedade querigmática. Equipes diocesanas, sim, paroquiais que sejam, de visitação às casas, às escolas. Olha aí, campanha da Fraternidade e Educação. Aos locais de trabalho. Alguém me perguntava, eu posso fazer visitação no trem? Falei, olha, pelo que eu conheço de Rio de Janeiro, pregação em trem está meio complicado o negócio, porque tem de tudo. Mas se você no trem, você senta, você conversa, você escuta, isso é muito mais forte do que qualquer pregação? Pode sim. Só não digam para ninguém que eu falei, tá? E é claro, nós precisamos estabelecer uma base comum. Lembra que eu falava do pluralismo? Uma base comum para as diversas formas de concretização. Nós podemos e devemos ser uma igreja plural, mas não uma igreja onde vale tudo. Uma igreja que valorize as casas. Aí a matriz e as capelas. A melhor experiência é, durante a semana nas casas, fim de semana na igreja, ou capela, ou matriz, ou catedral, o que for. Disso nós não podemos mais voltar atrás. A igreja voltou às casas. A igreja se faz presente nas casas. Número 7, nós vamos ter que encontrar um jeito para uma pastoral de escuta, de aconselhamento. Cresce aqui e acolá esse tipo de experiência. E não precisa ser psicólogo, não. Desculpem os psicólogos que me ouvem, vocês são importantes, sim. Vocês são fundamentais. Mas para a ação evangelizadora, bom senso e abertura a Deus. Deixa que a graça de Deus haja. Deixe que ela atue em você. De acordo com cada realidade local, é preciso ouvir as pessoas. É preciso, em torno da palavra aconselhamento, ajudar a que as próprias pessoas se sintam fortalecidas em meio às suas dores e continuem caminhando. Do que não dá para abrir mão também? Número 8, a nossa presença social, ela tem que ser uma presença de solidariedade, de fraternidade e de diálogo. Em meio a tudo que nós assistimos nesse mundo, uma igreja
que cuida dos vulneráveis e, se me permitem, dos vulnerabilizados e vulnerabilizadas da Terra, com tudo que isso significa, desde a ação assistencial até o compromisso sociotransformador. Aprendemos a valorizar a piedade popular, penúltimo item. Aprendemos a perceber como é importante a piedade popular. Só devemos tomar cuidado para não cair na teologia da prosperidade. Pede, reza, faz, cumpre a novena que Deus dá. Não é assim. Diz que Deus dá, e se Deus não dá ou negar, como é que vai ficar? Diz a música. Piedade popular é importantíssimo, mas com essa cautela. Uma igreja de inúmeros serviços e ministérios, na linha que na acolhida Dom Gilson falava da sinodalidade. Uma igreja onde há presbíteros, onde há diáconos, onde há os bispos, é claro, e há inúmeras outras formas de concretização dos dons e carismas, inúmeros serviços, inúmeros ministérios. Olha, por exemplo, o número 7 ali. Um serviço, ou até um ministério de aconselhamento. O que eu falei antes. Opa, olha o spoiler. O que eu falei antes, número 4, das visitações missionárias. Por que não um serviço, um ministério da visitação? Mapear o território paroquial mais fácil do que o território diocesano, e seguir em frente na visitação. Em tudo isso, para terminar, olha o spoiler que eu tinha dado aí, nós temos diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, para esse período aí, 2019, 2023. É muito interessante, porque são diretrizes em tempo de pandemia. Por isso, na Assembleia, na etapa virtual, agora, da 59ª, que Dom Gilson lembrou, nós começamos um processo de reflexão sobre as diretrizes. E é muito interessante você perceber a relação entre as atuais diretrizes e a pandemia. Com uma pergunta: a pandemia ajudou nas diretrizes ou atrapalhou? É isso que nós agora, com a etapa virtual que acabou semana passada, nós estamos discernindo. E quando, no final de agosto, estivermos os bispos em Aparecida, nós vamos continuar esse discernimento. Se essas diretrizes, como é que essas diretrizes interagem com a pandemia? O que fica? 3 pontinhos. As diretrizes gerais de 2019 a 2023, elas só têm uma prioridade, que são as comunidades eclesiais missionárias. Número 3 ali, os pilares, pão, palavra, caridade e ação missionária, eles não são a prioridade. Os pilares devem estar a serviço da capilarização missionária. Eles devem estar a serviço das comunidades eclesiais missionárias. O perigo que nós estamos sentindo e vendo por aí é de que os pilares, quando considerados prioridade, eles acabam sendo assumidos numa chave de pastoral de conservação, aquele modelo que já não responde mais. Então, você investe no pilar e se torna muito semelhante àquela pessoa que, com dificuldades, muitas dificuldades, tentou construir a casa, construiu os 4 pilares, mas não teve condições de construir as paredes, de construir o teto. Ficam lá os pilares. Não dá para morar em 4 pilares. Eles não estão cobertos. Você não tem a proteção das paredes. Por isso, número 2,
Comunidades eclesiais missionárias é um termo genérico. Não substitui, por exemplo, comunidades eclesiais de base. Não é uma substituição. É um grande termo guarda-chuva, onde entram as SEBs, mas entram também outras formas de concretização. Estou lendo agora o número 1. Concretização de um processo que precisa urgentemente avançar. A igreja tem que se fazer presente nos mais diversos ambientes, nos mais diversos locais, geografia e condição de existência. Mundo do trabalho, mundo da escola, mundo do transporte, em todos os lugares onde for possível. O que são, então, as comunidades eclesiais missionárias? Número 1 é central. Elas se baseiam em relacionamentos humanos primários, sólidos, que se tornam fontes de resiliência. É a amizade, é o vínculo, é a confiança que existe entre as pessoas da pequena comunidade que vai dizer para você: está dura a vida, você caiu, mas levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ou, se você quiser, levantemos, sacudamos a poeira e vamos dar a volta por cima e vamos continuar caminhando. Sem esse vínculo de eu te conheço, eu sei teu rosto, eu sei tua história, eu sei suas dores, eu sei seus limites, eu conheço até as suas falhas e você conhece as minhas. Isso é fundamental. E muitas vezes uma experiência de muita gente, mesmo que você chame comunidade, não permite isso. Número 2, não é uma comunidade fechada, um grupo de sobrevivência, uma ilha de proteção, ou como no meu tempo se chamava, uma panelinha. Não. Vocês sabem disso melhor do que eu. É uma pequena comunidade que se compromete socioambientalmente. É o pequeno grupo da Rua X lá, que está preocupado com as crianças que estão na rua sem escola, que está preocupado com o pessoal que está sofrendo da dengue e tem um valão lá, e que precisa ser tratado, que está preocupado com o desemprego, que está preocupado com a fome. Eu vou citar muito esse exemplo. Esse pequeno grupo é como uma moeda. De um lado você tem relacionamentos humanos primários, número 1. Do outro lado, você tem o compromisso socioambiental. Não dá para separar. O compromisso socioambiental, ele se alicerça nesses relacionamentos humanos primários, que são alimentados, é uma comunidade de fé, com a palavra de Deus, mas principalmente numa perspectiva querigmática. Quem é Jesus? Quem é esse Jesus de quem falam tantas coisas? E aí a gente vai descobrindo palavra e vida, vida e palavra. Quando vocês abriram a imagem para mim, alguém cantava: tua palavra é luz para o meu caminho. Zé Vicente, eu acho, né? Então, nesse sentido, aí, ó. E aí as pequenas comunidades, elas se articulam com as outras pequenas comunidades, com a grande família paroquial e a grande família diocesana. Os técnicos chamam isso de capilarização. Meu último slide é só uma lembrança. Lembrar para vocês que as nossas diretrizes, elas estão em profunda articulação com o documento de Aparecida, com as conclusões da Conferência de Aparecida, que estamos agora em 13 de maio, para celebrar os 15 anos. Entre as duas, existe um vínculo muito grande. Quando nós falamos em 15 anos da Conferência de Aparecida, as pessoas perguntam: mas, gente, 15 anos, isso está velho. Minha filha, se 15 anos está velho, eu estou perdido, né?
Eu tenho 100 vezes 15 anos. Então, a gente para e diz, opa, se 15 anos é velhice, a gente, o que vai fazer com a Bíblia? Né? Não. A Aparecida tem intuições fundamentais e que, para o Brasil, elas foram concretizadas nas diretrizes gerais da ação evangelizadora. Eu agradeço a paciência de me terem ouvido. Vocês assumiram o risco de ouvirem alguém que fala demais. Vou interromper o compartilhamento e me coloco à disposição para, se possível, conversarmos. Obrigado, gente. Obrigado, Dom Joel, por essa exposição que trouxe o velho e o novo, né, da pandemia e que nos ajudou, como o senhor disse logo no início, organizar uma reflexão que possa nos ajudar no caminho pastoral que temos que retomar e refazer com esse desejo mesmo de novidade, né? E não simplesmente de continuar repetindo aquilo que nós sabemos hoje não responde como deveria responder. Já a Aparecida nos inspirou nisso. E Dom Joel, junto com ele, trabalhamos essas diretrizes de 2019, 23, e ele teve uma participação muito grande. E sem saber, né, nós acabamos apontando nessas diretrizes, a Igreja no Brasil acabou apontando para a situação que íamos viver a partir de 2020, né? Então, nesse sentido, as diretrizes foram proféticas e continuam sendo, né? Tanto assim que na Assembleia os bispos disseram que precisamos ainda permanecer, né, com essa ideia das comunidades eclesiais missionárias. Então, Joel, se o senhor tem um tempinho, a gente pode abrir para perguntas. Tenho sim, claro que tem, com certeza. É a melhor parte, Dom Gilson. Eu é que falo demais. Então, nós temos aqui um microfone no centro, meus irmãos e minhas irmãs, e a gente pode usar com liberdade, pode fazer uma fila aí para as nossas intervenções e aproveitemos a presença de Dom Joel entre nós. Coragem. Um de cada vez, tá, gente? Cuidado com a fila aí, por favor. Muito bem. Pronto, o primeiro corajoso já veio. E olha quem é, e olha quem é. Ô, Sérgio, vamos lá. Já esperava que eu levantasse, né, meu amigo? Olha, para a gente, para gravação, proteção de dados. Conta teu nome, Sérgio. Conta teu nome, Sérgio. Nós estamos dentro do ano jubilar missionário. Temos bastante trabalho pela frente, pelo ano jubilar. Fala alguma coisinha para a gente sobre esse ano jubilar e motiva as pastorais a ter tudo isso que está nos seus slides sobre missionariedade, mas não aquela missão de fazer tudo, mas aquela missão que desperta o católico, aquele agente de fé dentro das ações missionárias. Mais uma vez, um grande abraço, sua bênção. Deus te abençoe. É só isso que você quer, Sérgio? Tá certo, eu falo demais. Mas, Sérgio, lembra que o ano missionário ele tem que ser compreendido nesse contexto de pós-pandemia, de migração para, ou de busca, melhor dizendo, desse novo normal. Aquela diferença que o Papa Francisco faz é fundamental. Missão paradigmática e missão programática. Nós precisamos nos reconhecer como missionários. Hoje, 3 ideias são muito claras. Primeiro, o aqui e agora é a área de missão. Não existe mais aquela separação de que aqui é conservação e lá é missão. Não. A missão está dentro da nossa casa. Um bispo dizia para mim, a missão está na Cúria. Aí eu vou deixar a diocese dele dizer isso lá. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Nós precisamos nos reconhecer como missionários. Segundo, estimular aquilo que eu já dizia, vou me repetir, práticas missionárias intradiocesanas. Ir até onde
a diocese não chega geograficamente, em termos de ambiente, ocupação, eu vou usar a expressão velha, dos meios de comunicação. Se a diocese tem um rádio, se a diocese tem redes sociais, tem que ocupar. Quem não, como é que é, Sérgio? Lembra do futebol? Quem não faz gol, leva, né? Então, é isso. E uma experiência que a Comissão de Animação Missionária, ela tem insistido muito, é possível que a gente volte a isso, que é a missão Ad Gentes. Mesmo que seja, e não é o caso de Nova Iguaçu, e vocês têm essa experiência aí, mas mesmo que seja uma diocese com pouco clero, a missão Ad Gentes hoje pede que se vá a uma outra igreja, inclusive com leigos. Essa imagem você conhece bem, Sérgio, dos leigos missionários, das religiosas, dos religiosos, ela é importante. E não apenas no sentido de Nova Iguaçu fazer a experiência com uma igreja irmã, mas também, não Nova Iguaçu apenas ir, mas receber também. Nós estamos no CCM agora com 22 missionários estrangeiros dos mais diversos países que vêm fazer a experiência no Brasil. Então, eu diria que, nesse sentido, o ano missionário ele precisa ser comemorado com essas frentes aí. A missão está aqui dentro, e indo lá fora, eu fortaleço, e abrindo aqui dentro, para quem vem de fora, eu fortaleço toda a igreja. Obrigado, Sérgio. Senão eu vou falar muito. Vocês já viram isso? Eu falo demais. Pode vir, minha irmã. Seja bem-vinda. Obrigada, sua bênção. Deus Eu sou abençoe. Flávia Emília, do Movimento de Cursilhos. Eu não ouvi seu nome, desculpe. Flávia Emília. Okay. Acho que a voz está meio rouca mesmo. Muita aula. A nossa maior angústia quanto ao movimento é o que fazer e como fazer. Então, assim, o que fez muito sentido é a expressão quando se falava da sociocultural. O mundo está em transformação. O mundo que conhecemos está se tornando inexistente. E aí é o que me parece, depois de tantos anos de igreja, não, nem tanto, mas desde o ventre da minha mãe que eu participo, o que fazer hoje para que a gente possa encantar pessoas? Essa é a nossa maior angústia. O que fazer hoje para encantar pessoas? Então, é isso que nos angustia, porque a gente faz de tudo para que traga pessoas, para que encante pessoas, e a gente percebe que a gente continua fazendo errado, porque, ao que me parece, a gente faz sempre tentando trazer as pessoas pela dor, que a gente está fazendo isso errado. E aí, uma ideia do que fazer, do que melhorar, para que, em vez da gente afastar, a gente consiga encantar essas pessoas, porque efetivamente está em grande transformação. E para que a gente consiga fazer diferente, a gente, quanto igreja, há muitos anos, para que a gente consiga fazer diferente. Não sei se eu consegui me fazer entender. Perfeito, Flávia Emília. A única coisa que eu não tinha ouvido que picotou foi o seu nome. E você é professora, né, que você falou? Eu sou professora aí na sexta-feira, sábado de manhã, minha voz não sai mais. Eu sou professora universitária. Você vai cuidar disso e parabéns pela coragem e a vocação de ser professora. Olha, o que eu vou dizer pode não ser simpático, tá? Não fica triste o que eu vou dizer, não. Mas, gente, cuidado com a autoestima pastoral ruim. Nós estamos errados, nada dá certo. Vida, não vai dar certo. Lembra? Ninguém é desse tempo do desenho animado. Ninguém ri, senão vai entregar a idade. O problema não é que a gente está fazendo errado, ô Flávio. É que minha avó dizia, o uso do cachimbo, lembra? Faz a boca torta. Então, foram séculos, 16, 17 séculos de pastoral de conservação. E a nossa geração, independentemente da faixa etária, a geração que está aí no campo, jogando o futebol da evangelização, cabe fazer essa passagem. E não pode ficar desanimado. Segunda coisa que você colocou, e com uma clareza abissal de professora mesmo,
colocou assim, como encantar, como suscitar o encantamento. Vida de irmãos. Vai lá naqueles 3 relatos dos Atos dos Apóstolos, 2, 4 e 5, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5. A multidão dos fiéis era um só coração, lembra? E uma só alma. Depois, Tertuliano, mais tarde, onde é que estão os cristãos? O que chama a atenção dos cristãos? Veja como eles se amam. Nós não estamos fundando um clube de amigos. Isso não, pelo amor de Deus. Isso é negar a própria revelação. Mas a gente precisa colocar a chave na porta. Ou se você quiser que eu me atualize mais, nós precisamos da senha para fazer o cartão funcionar. E a senha hoje é a amizade, é a fraternidade e, acima de tudo, a solidariedade. Se você tiver um tempinho, e quem está aí também, o Sérgio já foi dormir, mas se você tiver um tempinho, Evangelho Nunciandi 15, São Paulo VI coloca os degraus. O primeiro é o testemunho, que suscita admiração, fascínio, que, por sua vez, suscita a pergunta. Por que vocês são assim? E só no quarto é que vem o anúncio. Aí a pergunta que você me faz, ela está no primeiro momento. Eu sou teu amigo, eu vim estar com você. Olha, se eu for indelicado, ainda bem que eu estou no virtual e Dom Gilson não vai jogar o microfone para mim. Mas a gente tem aí no mercado religioso, é pesado esse microfone, a gente tem aí no mercado religioso um pessoal que vende cura, né? Vende curas. Só que, para ser realista, algumas vezes você vai dizer assim, olha, eu vou rezar com você pela cura, mas só Deus é capaz de fazer isso. Não tem poder disso, não. Mas eu vou estar do teu lado para o que der e vier. Por isso, a pequena comunidade, que genericamente nós chamamos de comunidades eclesiais missionárias, é tão importante. E uma última observação. Você disse que é do Cursilho, não é isso? Fica triste com o que eu vou dizer, não, tá? Não fica muito triste. Pouquinho pode. O Cursilho, muitas vezes, foi um movimento para animar a vida das paróquias. Então, você fazia o Cursilho, mas ia para dentro das paróquias pastoral de conservação. Por que que hoje, terminado o Cursilho, você não cria, e vocês têm condições de fazer isso, comunidades ambientais? Não precisa morar na mesma rua. Hoje nós temos algumas experiências com exatamente os movimentos de gente que mora em dioceses diferentes, e a grande região metropolitana do Rio de Janeiro é uma possibilitadora disso aí, é uma aceleradora desse processo. Não vai estar em torno do pároco, mas vai estar em torno do bispo. O bispo diocesano, articulando, no caso o Cursilho que você citou, na diocese do caso Nova Iguaçu, vai permitir inúmeras comunidades ambientais, elas não são territoriais, e o Cursilho vocês têm a faca, o queijo, o grill, o micro-ondas, tudo. Eu vi que o Gordo dá exemplo de comida, né? Você tem a faca e o queijo na mão. Repensa isso aí. Só não fica triste com isso, não, mas acho que o Cursilho e muitos movimentos precisam dar esse salto. Então, Joel, me inscreva aqui também para fazer uma agora pergunta. eu tenho que prestar atenção, mais ainda, que agora é pergunta difícil. Vamos lá. Não. Durante a sua fala, fui identificando muito as primeiras comunidades, né? As comunidades cristãs. E acho que a gente tem que partir de lá, né? Mas a gente corre o risco sempre de ficar nas consequências da espiritualidade e não na experiência, né, do encontro pessoal.
tudo aquilo que aquela comunidade viveu de partilha, de fraternidade, de solidariedade, de missão, partiu da experiência de Pentecostes, partiu da experiência do Espírito Santo. E, até por uma sensibilidade pessoal, tem me chamado muita atenção o que o Papa tem falado: sem o Espírito Santo não há sínodo, sem o Espírito Santo, né? O tema da adoração, eu acho que também, em nível de espiritualidade concreta, de encontro pessoal com Cristo, de lexio divina pessoal, de adoração, eu creio que a gente está muito fragilizado nisso, né? E se não tem uma espiritualidade de encontro forte, as consequências ficam sempre minguadas, né? Minguadas. Então, acho que esse aspecto também nós precisamos valorizar, que as diretrizes valorizam, né? Quando falam também do tema da espiritualidade, as diretrizes procuraram recuperar essa questão da espiritualidade. É só uma reflexão assim que queria compartilhar e ouvir também o que o senhor acha. Eu acho, meu irmão, que você colocou o dedo na ferida. Colocou o dedo e, como eu estou longe, eu posso falar certas coisas, né? O microfone não vai ser jogado na minha cabeça. Mas, olha, eu sugiro, eu tinha optado por não mencionar, mas que a gente se volte à Porta Fidei, aquele moto próprio do Papa Bento XVI, com o Ano da Fé. Ele diz exatamente o que Dom Gilson falou. Quer dizer, nós aprendemos a trabalhar com as consequências, seja no âmbito da moral pessoal, seja no âmbito da moral social. Nós aprendemos a trabalhar assim. No âmbito, por exemplo, da moral pessoal, você vai dizer assim, não pode usar, sei lá, não pode usar certos métodos contraceptivos. Aborto é pecado. Aí a turma vem, mas quem falou? O Papa, e o Papa nunca fez aborto. Essas besteiras a gente escuta. Por quê? Escuta, e aí eu vou voltar à fala da Flávia Emília, quando ela dizia trabalhar errado, não é errado, é descontextualizado, fora do tempo. Aborto é uma consequência moral que quem faz o encontro com Jesus Cristo nem coloca em discussão. É pecado e acabou. Ponto final. Ninguém discute. O compromisso sociotransformador, a ação no mundo, por exemplo, da política, é uma consequência. Onde é que está o problema hoje? Está na que Dom Gilson chamou de experiência, né? Para muita gente hoje, Jesus Cristo não significa mais nada. E quando significa? Significa a garantia de que eu vou ter mais dinheiro no bolso, garantia que eu vou me livrar daquele problema afetivo que me atormentava. Não. Nós precisamos ser uma igreja novamente querigmática. E aí o que Dom Gilson falava sobre Pentecostes é isso. É o evento do Espírito que chega, mas lê um pouquinho mais as pregações de Pedro. Como é que ele faz a experiência, o Espírito suscita a experiência no coração das pessoas, mas essa experiência ela é iluminada pela pregação. Hoje, mais do que você dizer é preciso se comprometer com políticas públicas de preservação ambiental, é preciso sim, mas antes disso, as pessoas estão precisando ouvir quem é Jesus, o que ele disse, qual é o núcleo do pensamento, do evangelho, pensamento não, o núcleo da mensagem do reino de Deus. Porque se não for isso, me perdoe, Dom Gilson, termino aqui com essa observação. Linguagem do Papa Francisco. Sinodalidade vira parlamento, vira luta de poder. E nós temos aí todo o problema alemão, que no fundo é isso. Não estou dizendo que os alemães, a igreja da Alemanha, não se abra para o espírito, não é isso. Mas é que as dinâmicas das consequências e das motivações acabam sendo mais fortes. Sinodalidade é a concretização para a comunhão hoje. E comunhão hoje Flávia Emília, eu vou abusar da tua pergunta,
fascinar pelo convívio, fascinar pela escuta. E, quando perguntado, anunciar Jesus Cristo. Misericórdia, gratuidade, perdão, solidariedade. É isso que fascina. E aí, Dom Gilson, se eu respondi, é isso que está faltando. Nós vamos precisar investir muito nisso aí, meu caro. Muito obrigado. Vocês nós dois, tá bom? E a gente encerra por aqui. Pode ser os dois juntos, Dom Joel? Como achar melhor, meu caro? Vou botar logo os dois, sim. Meu nome é Alessandra, faço parte da Missão Provida de Xangri-Lá, Belfor Roxo. E eu gostaria de ouvir um pouco do Senhor, essa minha bênção, primeiro. Eu gostaria de ouvir um pouco, porque essa semana eu comecei a decidir, a priorar e falar para o Senhor que eu quero viver essa missão, quero fazer a missão, mas eu não sabia que o chamado era tão forte, né? E essa semana eu recebi uma ocorrência na terça-feira. Me ligaram perguntando se eu podia ir até Nova Iguaçu, um lugar que eu nunca pesquisei rapidamente no 99. Aí fui. Aí era uma ocorrência de uma menina que o marido queria arrancar o neném com a faca da barriga. E, assim, como aconselhar, né? Ambas as partes, né? Porque os dois estavam muito nervosos. E, na verdade, eu também não sabia com o mundo que estamos vivendo hoje, né? Porque nós vivemos num mundo muito, muito ruim hoje, né? Muito mesmo. E gostaria de ouvir um pouco do Senhor. Parece que tem outro, né? Vamos lá, padre. Bom dia, Dom Joelson. Aqui está falando o padre Jacques, missionário da Consolata. E o Senhor estava falando a necessidade da igreja voltar para a questão das gentes. Hoje também se fala da questão da periferia urbana e existencial. É o caso também, talvez, da nossa diocese, na grande cidade. E eu gostaria de fazer uma pergunta, de acordo também com a fala do Senhor. Quais são mais ou menos, quais são os grupos mais atingidos diante dessa pandemia? Olhando na nossa perspectiva como igreja, a CNBB, se também tinha pensado em refletir sobre esses grupos, pelo menos saber um pouco a estatística, e nós como igreja, o que podemos fazer diante desses grupos mais atingidos dessa pandemia. Obrigado. Obrigado, padre Jacques. Alessandra. Primeiro, a missão exige o que você falou, esse chamado forte, né? Tenho que gritar, ai de mim se não o faço. O profeta já dizia isso. Agora, segundo ponto, medo existe porque nós somos humanos. O medo é a preservação que o Criador deixou em nós. Porém, terceiro ponto, o medo não pode deter a gente. Quarto ponto, tem que fazer pastoral inteligente. Às vezes, a vontade que a gente tem é de ir sozinha, arregaçar as mangas e sair sozinha para enfrentar. Pelo que você me descreveu, Alessandra, permita-me chamar de você, ali não era só uma luta, era um feminicídio, porque se ele vai tirar a criança com uma faca, ali era matar mãe, filho, e a Alessandra se chegasse lá também na hora. Então, nessa hora, eu diria, há certas situações muito excepcionais que você tem que ir, mas tem que ir com ajuda. Até nesse caso aí, ajuda policial. Mas mesmo nos demais casos, em que você disse, o que eu vou dizer? O que eu vou aconselhar? Sabe qual é o melhor conselho, Alessandra? Fica junto. Eu não sei se ali, ficar no meio entre o marido, a mulher, a faca e o nascitura era uma coisa boa, é fácil de ficar, não. Mas fica junto, permanece junto. E lembra que Jesus enviou 2 a 2. Então, antes do caso acontecer, antes da situação se tornar aguda, fortalece essa tua missão aí, Xangri-Lá, né? Você colocou esse nome, você me disse esse nome. Fortalece
essa missão com outras pessoas. E sempre vá com alguém. Se houver uma emergência, vá sozinha, mas sempre vá junto. E articulada vou usar uma expressão que tem gente que acha que está velho, eu não acho, não, pastoral de conjunto da diocese, com as outras experiências, os outros grupos, mas não restringe ao que tem que falar, não deixa que eu falo demais. O importante na evangelização é a presença. Só toma cuidado para não levar facada, tá? Você vale ouro e todo mundo vale ouro. Padre Jacques, a resposta é simples, eu que complico. É a atenção aos vulnerabilizados pela pandemia. Primeiro, os atingidos pela doença. Foi um momento muito difícil. Segundo, os profissionais da área da saúde. Quanta exaustão, quanta depressão, para usar uma palavra chique, quanto burnout nessa área. Terceiro, os familiares que perderam seus entes queridos. Quarto, os pobres. Porque quem tem condições de pagar um hospital de luxo em Copacabana, alguma esperança material ainda pode vir a ter, embora o hospital não faça milagres. Mas e quem não tem nem o hospital público aí da vizinhança? Então, os pobres são que devem receber a nossa atenção. Não existem estatísticas. O que nós temos de estatística, pelo menos em termos de igreja, o número de mortes, alguns números de atingidos e contaminados, mas quando você vai detalhando, você vai fazendo cruzamento, por exemplo, entre contaminados e mortos e condição social e econômica, isso eu não conheço, não sei se tem. Mas, com certeza, a expressão solidária junto às inúmeras formas de vulnerabilização, isso daí tem que acontecer. E esses são os primeiros, os preferidos de Jesus. Quando foi que te vimos sofrendo, né? Que fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que o fizeste. E eu vou fazer acabar a fala. Bom, Dom Joel, muito obrigado, né, por toda a contribuição que o senhor nos deu. Se o senhor estivesse aqui presencialmente, nós iríamos lhe dar um grande abraço, viu? Mas como está à distância, a oração pode chegar aí também, não é? E queremos agradecer a disponibilidade desse tempo, a profundidade da reflexão e as tantas provocações, não é, que a sua reflexão também nos fez e que ajuda no nosso caminho pastoral, essa retomada presencial que estamos tendo. Podemos rezar juntos uma Ave Maria por Dom Joel, pela sua grande, difícil e importante missão na Secretaria-Geral da Conferência dos Bispos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Transmita também o nosso abraço ao Padre Marcos, né, que está aí trabalhando contigo. Com certeza. Muito obrigado. Grande abraço. Salve de palmas. Obrigado. Ok, nós vamos continuar a segunda parte. O Padre Zé Antônio está um pouquinho com calor. A gente liga o ar, porque é assim, né? A gente é um grupo, né? Ele está... a gente fecha as portas e liga o ar. Oi? Não, é você que falou. Senhor, pelo amor de Deus, seja protagonista. Fechemos as portas e liguemos o ar.